Nada é tão real como Jesus. Nada é tão real como Jesus. Resplandecente é o sol, cintilante é a luz, mas nada, nada, nada é tão real como Jesus. Aleluia. Paz do Senhor mais uma vez a todos. Então, esse é o meu segundo testemunho e eu resolvi gravar esse vídeo por ser mais rápido e mais fácil tanto para mim quanto para você aí do outro lado que vai ouvir, porque eu ia escrever. Então, se eu fosse escrever, eu ia demorar muito. E tem pessoas também, né, que não gostam, não tem tempo de ler aquele textão, né? Se bem que eu amo textão, escrever textão, ler textão e leitura, livros, enfim, mas não é todos, né? Então a gente respeita. E por esse motivo eu resolvi gravar esse vídeo aqui simples, fácil, prático, tanto para mim, para você que vai ouvir do outro lado também. Eu vou trazer o título principal desse testemunho como o pé de zimbro. Por que o pé de zimbro? Lá na metade do testemunho vocês vão entender. Eu já contei esse testemunho para algumas pessoas bem próximas a mim, né? Há um tempo atrás. Então eu creio que quando essas pessoas visualizarem aqui, elas vão lembrar. Mas enfim, vamos lá. O Senhor me deu essa visão no final de janeiro de 2021. E nessa visão eu lembro que eu fui convidada para estar louvando o nome do Senhor em um congresso de mulheres. E eu lembro que chegando nesse congresso, eu me assentei no banco como todo mundo e fiquei aguardando a minha vez para me chamarem para louvar. E assim foi. Quando me deram a oportunidade para me louvar, eu lembro que eu peguei o meu CD e me dirigi até o som daquela igreja. Quando eu cheguei até o som daquela igreja, que eu tentava encaixar o CD, eu lembro que o CD ele ia até metade, mas travava e não encaixava. Então eu lembro que eu comecei a ficar nervosa, preocupada com o tempo passando. E nesse momento se aproximou de mim um homem muito simples, humilde, educado. E ele falou assim para mim, me assentar no banco novamente e aguardá-lo por um instante. E eu lembro que eu questionei este homem, eu falei, por que eu preciso me assentar? O tempo está passando e eu preciso louvar. Fui convidada para louvar o nome do Senhor. Então ele mais uma vez falou novamente essas mesmas palavras. Então eu, sem questioná-lo muito, me dirigi ao banco daquela igreja novamente, por um instante, como ele havia me dito. E eu ali sentada novamente, passou uns minutos, esse homem se aproximou de mim e pediu para mim olhar para o canto da igreja. Eu olhei para o canto da igreja e ele falou assim para mim, tá vendo aquela mesa com aquelas cadeiras lá no canto? Eu falei, estou. Ele falou assim para mim, vá lá e se assente junto à mesa. E eu lembro que eu questionei mais uma vez. Eu falei assim, por que eu preciso me sentar junto à mesa? Eu fui convidada para louvar, eu preciso louvar, o tempo está passando. E eu preocupada só com o tempo. O foco não é esse, mas me veio na mente agora a palavra do Senhor que diz, né, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus e os nossos planos não são os planos do Senhor, mas o foco não é esse. Então, voltando ao testemunho, eu lembro que eu me dirigi até aquela mesa que ele me falou, puxei a cadeira, me assentei junto à mesa e eu ali
lembro que eu olhei para o centro daquela mesa, e quando eu olhei para o centro daquela mesa, eu avistei um livro. Um livro bem grande e bem, as páginas assim, bem alta, bem volumosa, vamos falar assim. E eu lembro que aquele livro estava aberto ao meio. E eu lembro que do começo daquele livro até ao meio dele estava totalmente preenchido, totalmente escrito. E do meio daquele livro para frente estava totalmente em branco. E tinha uma caneta no meio daquele livro. Então eu lembro que eu, não sei como, em fração de segundos, eu li tudo o que estava escrito naquele livro. E o que estava escrito naquele livro era a minha história de vida, todinha escrito ali naquele livro. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito, muito. Então, que eu olho para frente, eu vi aquele homem vindo até a minha direção. E ele se aproximou mais perto de mim e eu pude avistar que ele estava com um semblante triste e ele estava chorando. Ele se aproximou mais um pouco e eu pude perceber que a lágrima que escorria dos meus olhos era a mesma que escorria dos olhos daquele homem, na mesma intensidade, na mesma proporção. Então ele chegou perto de mim, puxou a cadeira, se assentou junto à mesa, segurou nas minhas duas mãos por cima daquele livro e falou para mim assim: você acha que eu não te vejo? Você acha que eu não sinto a tua dor? Pois eu quero que você saiba que eu sofro e choro junto com você também. Porque a tua dor é a minha dor também. Ele falou assim para mim. E nesse momento ele pediu para mim olhar para fora. Eu olhei para fora, eu não vi nada demais, a não ser uma rua sem asfalto, sem nada, com um barranco, creio que de uns 3 para 4 metros de altura, e em cima daquele barranco tinha um arvoredo, muitas árvores. Só que uma árvore me chamou a atenção, porque aquela árvore ela era viva no meio das outras mais antigas. Então eu olhei para esse homem novamente e ele falou assim para mim: vá lá e descanse debaixo daquele pé de zimbro. Eu falei assim: como assim descansar? Eu fui convidada para louvar, eu preciso louvar, o tempo está passando. E ele falou assim para mim, bem firme, ele falou assim para mim: eu coloquei aquele pé de zimbro lá especialmente para você. Vá lá e descanse durante 4 anos. Nesses 4 anos eu vou te curar. Não sei como, em fração de segundos, eu lembro que eu já estava sentada debaixo daquela árvore, pé de zimbro que ele me disse. E quando eu estava lá, eu lembro que eu chorava muito, 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 muito. Tamanha era a dor na alma que eu sentia. Eu lembro que eu sentia medo, eu lembro que eu sentia desespero, eu sentia pavor, eu sentia agonia, uma sensação de sentimento, tudo junto e misturado que eu não consigo explicar, mas todos com a sensação de medo, pavor e desespero. Mas a dor que eu mais me doía era a dor na alma. Eu tinha vontade de morrer, tamanha era a dor que eu sentia. Só que ao mesmo tempo, eu lembro que eu orava. E quando eu orava, eu lembro que eu era envolvida por uma glória, pelo sobrenatural de Deus sobre ali comigo, que tudo em minha volta ficava claro e iluminado. Então eu sentia muita paz, muita paz. Realmente eu sentia ali muito forte a presença de Deus comigo, o sobrenatural de Deus ali me envolvendo, que é como se eu sentisse paz em meio à guerra. Então assim, passou rapidamente esses 4 anos e eu já me vi num deserto caminhando sozinha. Eu estava totalmente sozinha nesse deserto. E nesse deserto eu lembro que eu estava caminhando muito cansada. Muito, muito cansada, esgotada, exausta. Eu não tinha mais forças para quase nada.
Então eu lembro que eu caí de joelhos nesse deserto. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus. Eu lembro que eu estava sentindo muita fome também, eu estava sentindo muita sede. E eu caí de joelhos ali e orei a Deus e disse: Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou morrer aqui nesse deserto. Quando eu falei assim, quando eu falei assim, eu ouvi um barulho. E que eu olho para frente, era aquele homem que estava lá no início de tudo. Ele estava comigo lá no deserto também. Ele estava junto de um jumento. E junto desse jumento tinha sacolas em volta desse jumento. E eu lembro que ele veio, se aproximou de mim, me levantou e disse para mim assim: levanta, come e bebe, porque longa será a tua caminhada nessa terra. Então eu lembro que eu me levantei, eu lembro que eu saciei a minha sede. Meus irmãos, eu tomei uma água tão gelada, tão cristalina, tão pura. Acho que eu nunca tomei até hoje em toda a minha vida. A água tinha sabor. E eu lembro que eu me alimentei, saciei a minha fome, a minha sede. Eu lembro que tinha tudo o que eu queria, do bom e do melhor, e um pouco mais ainda tinha ali de alimento para mim. Então eu lembro que eu saciei minha fome, a minha sede, recuperei as minhas forças, porque até então eu estava fraca, esgotada. Eu fiquei forte novamente. E eu lembro que aquele homem pegou na minha mão e disse assim para mim, ele me chamou de filha. Ele falou assim para mim: filha minha, nunca se esqueça que eu sempre vou estar contigo. Ele falou de uma forma assim tão especial, tão assim educado, tão firme, que ali naquela visão eu pude entender que não era um simples homem, era o próprio Jesus falando comigo. E já tem algum tempo isso, mas para mim foi algo assim muito forte, sobrenatural, e como se fosse ontem isso. Então eu lembro que ele falou essas palavras para mim. E a visão acaba comigo andando sobre aquele deserto. Eu não via o fim daquela rua, daquele deserto.